por libertar a mão. Ainda uma vez, a alma altiva e enérgica da filha de Atazu rebelou-se contra o fascínio envenenado que a avassalava. Não, eu te abomino, criaturas sem coração. Maldito seja teu amor, que destila sofrimento. Tu não me verás a teus pés, antes a morte do que tal humilhação, afirmou ela com a voz convulsa, e, repelindo violentamente o príncipe, tentou, com um movimento rápido, atirar-se ao Nilo, mas, céleres qual o pensamento, dois possantes braços a agarraram e aguaram como se suspendessem uma pluma. Criança louca, não é sofrimento que te trouxe, e sim ventura e repouso, segredou ele unindo seus lábios num beijo. Eu te amo, cioso de cada olhar que se embriaga da tua beleza, no meu palácio de Mênfis, porei a teus pés tudo quanto possuo, e tu viverás unicamente para mim. Resguardando-a com seu manto, desceu, correndo, a escadaria, mas não reparou, ao saltar para a barca, que o véu de Neit, preso por uma saliência de degrau, caíra, arrastando com ele a rosa que Orenseb levava à cintura. A perturbada vítima não ofereceu qualquer resistência. Qual pássaro fascinado pelo magnetismo da serpente, ela se deixou arrebatar, oprimida de encontro ao peito do raptor, pois, nesse momento, tê-lo-ia acompanhado num braseiro, tal o poder que exercia sobre ela. O derradeiro esforço de reação que fizera quebrar-lhe as forças, as ondas do perfume entorpecente exaladas de Orenseb queimavam-na e paralisavam-na simultaneamente, os beijos recebidos haviam-na emergido numa embriaguez de felicidade. Mas, tal ventura não era completa. Pobre Neit! Bem no fundo do coração, inundado de vitoriosa paixão, agitava-se uma agrura vaga, operava-se uma dilaceração interior, a imagem meio velada de Roma, buscando-a desesperado, erguia-se ante ela, cada remada, fendendo o Nilo, levava para longe de Tebas, do seu passado, dos seus amigos, rumo de uma felicidade, nova sem dúvida, mas igualmente incógnita. Súbito, Orenseb, que acomodara a seu lado, sobre uma pilha de almofadas, notou estar sua vítima tremendo e que escaldantes lágrimas caíam sobre a mão que a amparava. Tu sofres, pequena rebelde, disse em tom acariciante aconchegando ao peito o traço, bebe alguns goles de vinho, e isso te reconfortará. Aproximou-se de um móvel, colocado ao fundo da cabine que discreta lanterna iluminava parcamente, e, abrindo uma caixeta de ébano, dela retirou diminuta ânfora de vinho, um copo e um pequeno frasco de esmalte azul incrustado. Tendo enchido o copo, derramou neste algumas gotas do frasco, e o deu a Neit. Esta, devorada de sede, esvaziou-o de um trago e, imediatamente, sentiu-se aliviada, delicioso frescor invadiu-lhe o corpo, uma sensação langorosa, calma e fatigada, substituiu a febril agitação. Apoiando a fronte na espádua do príncipe, fechou os olhos, e, bem depressa, profunda e regular respiração demonstrava que adormecera. Orenseb estendeu-a nos coxins, agasalhou-a cuidadosamente, e, sentando-se a seus pés, monologou, satisfeito. Eis o que vale mais do que o orgulho e a repugnância, inspiradores da veleidade de me abandonares a meio do caminho. Dorme, bela caprichosa, pois despertarás por detrás dos muros sólidos do meu palácio de Mênfis, e, uma vez lá, não haverá regresso. Apoiando nas almofadas os cotovelos, contemplou demoradamente a adormecida, que, bafejada de luz, fazia esplender o formoso rosto e a admirável cabeleira desnastrada. Em verdade, ela é deslumbrante, murmurou. Eu a deixarei viver, e espero que Moloch não terá zelos, nem me castigará por isso. Eu lhe sacrificarei as mais belas das minhas escravas, vivas se necessário, mas guardarei Neit para os dias de repouso e júbilo, decorridos os 10 longos meses de abnegação que preciso guardar. Ninguém suspeitará onde ela desapareceu, e o príncipe Sargon terá tempo de sobra para procurar a bela esposa. O sorriso irônico e mau, esboçado nos lábios, pronto desapareceu, substituído por concentrada raiva, a lembrança de que existia alguém conhecedor da força entorpecente dos efeitos das rosas rubras. Esse espectro era Nephthys, ela podia adivinhar onde Neit se perdera, à semelhança de várias outras lindas egípcias antes dela. Suas mãos se fecharam crispadas e os olhos despediram fulgores sinistros. Miserável traidora e ladra,
onde te escondes de todas as buscas? Rugiu, rangendo os dentes. Ah! Se te apanhar, caro pagarás tua audácia, eu te queimarei viva nas entranhas de Moloch. Eu a encontrarei, pensou depois, mais calmo. Menos servir-me-á bem, esse desprezível ser, a quem um pouco de ouro estimulará o zelo, há de buscá-la ativamente, e, encontrada, ele de tudo me informará, como tem feito com relação a tudo que ocorre em Tebas. Quanto a mim, prefiro viver no meu misterioso palácio, pois só ali me considero verdadeiramente feliz e poderoso. Na corte, todos são escravos, e, mesmo os ricos e altamente colocados, tornam-se joguetes nas mãos de Atazu, escravizados, como ela própria, às rigorosas leis. Sem tua ordem, rainha do Egito, não mais pisarei em tua corte, nem desejaria trocar por teu trono o meu poderio ilimitado, mais do que tu, exerço arbitra de vida e morte, e quantos de mim se avizinham se prosternam e rastejam no pó, impunemente, Atazu, me apossei da tua protegida, e reino sobre os corações das mulheres, não conheço outra vontade alheia à minha, e esse poder eu terei para sempre, porque Moloch me prometeu a vida eterna. Indefinível sorriso de orgulho contraiu seus vermelhos lábios, e concluiu, sim, só eu reino sobre o tempo destruidor de todas as coisas. Oh! Tadar disse a verdade, eu sou Ben Osíris encarnado sobre a terra, uma centelha de Ra, bendito entre todos. Quando o sol nascente despertou a cidade imensa para a nova jornada de atividade e de trabalho, o palácio de Sargon foi tomado pela inquietude e estupor, ao se constatar a inexplicável ausência da sua senhora. Aka, a velha ama, encontrando vazio o leito de Neit, acreditou inicialmente que se houvesse dirigido ao jardim, sem a chamar, embora isso jamais ocorrera, mas, depois de percorridos todos os aposentos e interrogados todos os domésticos, sem que resultassem indícios de Neit, foi presa de terror, e perdeu totalmente a serenidade. À chegada de Roma, tudo estava em tumulto, e a velha a ele se dirigiu em soluços e lágrimas. Nobre mestre, sabes para onde foi a minha senhorazinha, a joia dos meus olhos? A nobre Roante não veio buscá-la ontem à noite. Não a encontramos em parte alguma da casa. Roma empalideceu. Que dizes, mulher? Teria Neit desaparecido? Inquiriu ele, pegando o braço da serva. Ignoro, senhor. Ontem, após tua partida, a senhora despediu a todos, e a mim disse, vai dormir, Aka, porque ficarei ainda no terraço, eu te chamarei. Adormeci junto do seu leito, e, ao acordar, verifiquei que não se deitara, nem a encontrei em parte alguma. Aconteceu-lhe alguma desgraça, porque aonde iria ela sem mim? Concluiu a velha, chorando desesperadamente. Fremente de inquietação, o moço sacerdote procedeu minuciosa busca no palácio e nos jardins. Chegado ao terraço, olhou casualmente para a escadaria, divisando então, no último degrau, algo branco, cuja extremidade pendia na água, balançando levemente. Coração constrangido por lúgubre pressentimento, desceu a correr, e identificou o véu que Neit usara na véspera, na extremidade do qual estava suspensa uma rosa vermelha. Com dedos amortecidos pela emoção, pegou os dois objetos e os premiu de encontro ao peito. Não era tudo quanto restava da sua destruída felicidade? Não havia dúvida, voluntariamente ou por acaso, Neit findara a vida nas águas do rio. O ruidoso desespero de Aka interrompeu o torpor, e, dominando-se com esforço, saiu da enlutada mansão. Subindo ao carro, rumou para a casa de Senut, a fim de comunicar-lhe o acontecido, que tornava inútil a audiência solicitada na véspera. Aflito e profundamente agitado, Senut seguiu imediato para a real residência. Desperta desde o alvorecer, como era de hábito, a rainha regressara de matinal passeio, e almoçava, quando lhe anunciaram que o seu conselheiro pedia ser recebido imediatamente. Ao notar a fisionomia transtornada do fiel servidor, deixou a refeição, erguendo-se inquieta. Informada da provável morte de Neit, recaiu na cadeira como que aniquilada, o imprevisto golpe feriu-lhe de pleno coração, quebrava o derradeiro laço que a ligava à fugitiva felicidade aurida no amor de Naromat. Com toda a tenacidade, toda a violência própria do seu caráter, amara o jovem Iteno, e, a morte deste, sepultara com ele todas as fraquezas femininas,
deixando apenas soberana a ambição no seu peito invulnerável. E, agora, uma incompreensível morte furtava-lhe a filha de Narumat, a sua viva imagem. Decorrido longo silêncio, que Senut não perturbara por um movimento sequer, Atazu, enxugando as lágrimas que lhe inundavam o rosto, indagou, em voz embargada. Que se sabe das derradeiras horas da inditosa criança? Quem em que sítio lhe falou pela última vez? Senut referiu tudo quanto lhe narrara Roma, e disse da suspeita de que o desgosto provável de renunciar definitivamente ao jovem sacerdote, liberto agora com a morte da esposa, aliado ao temor e à repulsão que lhe inspiravam o retorno de Sargon, dera talvez motivo à resolução mortal de Nate. Deuses imortais! Por que não me confessou ela a verdade, quando interpelei há dias? Exclamou Atazu. Afinal, acrescentou com dolorosa amargura, eu mesmo estava em culpa, por não lhe haver dito, desde há muito, quem eu sou para ela. Ante o faraó, guardava reserva devida à realeza, enquanto Amã desvendaria todas as dobras da alma. Constatando a comovente dor da sua soberana, Senut tentou persuadi-la de que talvez as suposições formuladas fossem infundadas e de que o estado doente de Nate, tão agravado depois da festa de despedida de Urensebe, degenerasse em momentânea alucinação, em vertigem causadora da queda nas águas do rio. Ao nome do príncipe, súbita suspeita surgiu no espírito da rainha, recordando os numerosos suicídios, ocorridos após a sua partida, de todas essas jovens a quem um fatal amor arrastara à morte. Teria Urensebe lançado a Nate algum sortilégio, e inspirado a ela também esse nefasto sentimento. Mas, de pronto, repeliu tal pensamento, porque nunca ouvira Nate mencionar o enfeitiçador, e evitar ostensivamente encontrá-lo, além de que, se uma olhada de Urensebe atingira, difícil seria acusá-lo disso. Desolada, fundamente aflita, Atazu sentiu necessidade de ficar a sós. Depois de ordenar a Senut que fizesse esquadrinhar o Nilo, para achar o corpo de Nate e dar-lhe as honras funerárias, encerrou-se nos seus aposentos, proibindo perturbá-la sob qualquer pretexto. O fim deplorável e misterioso de Nate produziu em Tebas tanto interesse quanto compaixão, e, apesar de todas as sondagens, o corpo não foi encontrado, admitindo-se, por isso, houvesse sido, pelas correntes fluviais, arrastado para distante. Roante pranteou sinceramente a amiga. O sombrio desespero de Roma era superior a qualquer descrição. Na família de Pair, o triste acontecimento restabeleceu a concordância tão terrivelmente abalada pela cena escandalosa que ia custando o corte do nariz de Satati e a vida de Mena. Para salvar as aparências, marido e mulher se haviam reconciliado no dia seguinte, mas essa paz factícia encobria 1000 espinhos ocultos. Entretanto, continham-se e olvidavam o passado, sentiam que a morte de Nate arrebatara-lhes a sua mais segura proteção. A que era dada a Pair e seu sobrinho, em razão de Nate, mas da qual Satati bem sabia ver o motivo, tinha sido o único fio sólido que lhes assegurava a benevolência da rainha. Por múltiplos motivos, nenhum deles chorou por Nate, exceção feita de Kenyamun, que, além da sincera simpatia, tinha dívidas, sempre pagas pela generosa amiga, desaparecida antes que ele lhe pudesse confiar suas novas dificuldades. Triste por vir. Que fazer, sem ela? Mas, teria ela realmente perecido? Apesar das aparências, Kenyamun duvidara, e resolveu vigiar e perquirir sem trégua quanto à realidade da morte de Nate, consagrando a esse inquérito secreto toda a sutil esperteza e tenacidade de espírito de que era dotado. Terceira parte, Nate em poder do feiticeiro. 1. Antigos conhecidos. As lágrimas da mulher atraem o fogo celeste sobre aqueles que as causarem. Vedas. Desgraçado de quem ri dos sofrimentos das mulheres, Deus rirá das suas preces. Manu. A alguma distância de Tebas, por entre vinhedos e vastos jardins, erguia-se pequena e elegante habitação, escondida dos olhares curiosos por espessa verdura de sicomoros, palmeiras e acácias que a rodeavam. Neste atraente retiro, vivia Neftis, juntamente com Isis, moça aparentada de Antef, que a ela muito se afeiçoara e que partilhava prazerosamente tal solitude. Neftis, com efeito, vivia muito retirada, evitando, tanto quanto possível, atrair atenção, e recebendo raros visitantes,
entre os quais o príncipe Tutmés, o mais frequente, dado pelos maldizentes por seu amante. Para tornar compreensíveis essa mudança de posição e diversos acontecimentos subsequentes, é mister retroceder de alguns meses e retomar a narrativa desde o dia seguinte ao da fuga de Tutmés da fortaleza de Bolto. Após a fugida de Antef, Mentu tombara gravemente enferma, mas seu estado não a salvaguardou da cruel lei egípcia, que estendia a toda a família a punição do culpado, sem atender à idade ou sexo. A esposa do comandante desertor foi assim aprisionada, e bem assim Neftis, que, corroída de remorsos, não a quis abandonar. Quando veio de Tebas a ordem de cessar procedimentos e não prosseguir o processo sobre a fuga de Tutmés, as duas mulheres foram postas em liberdade. O grande sacerdote do templo de Oazite se interessou pela sorte de ambas, e, quando afinal Mentu se restabeleceu, facilitada lhe foi a volta a Tebas, sob a proteção de um velho padre. Antes do regresso, tiveram uma entrevista secreta com Antef, que, não procurado, nem perseguido, apesar disso não se animava a aparecer abertamente, por omitir o rescrito real qualquer disposição especial a seu respeito. Enquanto isso, a reconciliação de Atazu com Tutmés propiciava aos três nova esperança, e, a conselho de Neftis, Antef decidiu ocultar-se na casa do velho parente, que vivia solitário num prédio isolado, e ali aguardar o momento favorável para obter da rainha graça completa. Com terror natural, Neftis soube, logo à chegada, que Horenseb estava na capital, e uma casualidade a informou, alguns dias depois, de que Atzefá, o homem da confiança, fazia secretas e ativas diligências para reencontrá-la. Estaria perdida, se descoberta, sem sombra de dúvida para ela, e, temerosa, pensou, sem detença, em colocar-se imediatamente sob a salvaguarda do seu poderoso cúmplice, ao qual mandou suplicar, em expressões compreensíveis apenas por ele, mencionando seu regresso e solicitando uma entrevista secreta para fazê-lo ciente do perigo que a ambos ameaçava. Tutmés, reconhecido e generoso por índole, e também desejando, tanto quanto Neftis, não fosse divulgado o segredo do perfume enfeitiçador que de tanto lhe servira, foi ocultamente à casa de Mentu, e, assegurando a Neftis guardar inalterável lembrança do quanto Antef por ele fizera durante o exílio, prometeu aproveitaria o primeiro ensejo favorável para obter mercê da rainha. Em novo encontro com Neftis, fez-lhe doação da bela casa de campo, situada não distante da capital, e bem assim de vultosa soma que tornava a jovem mulher independente e rica, circunstância que a própria Mentu deu a ideia de que ela fosse amante do príncipe. Sem citar o nome de Horenseb, Neftis explicou a Tutmés haver adquirido o segredo do perfume feitiço durante a sua misteriosa desaparição, que durara 1 ano, e que indispensável lhe era permanecer oculta por certo período, sob pena de ser tudo descoberto. Implorou, pois, que a ajudasse a conservar-se assim escondida, coisa bem difícil depois que perdera o seguro asilo proporcionado pela fortaleza de Bolto. Apesar de todas essas reticências, Tutmés, dotado de sutileza e penetração bem acima da sua idade, compreendeu imediatamente que o primitivo e misterioso possuidor do perfume feitiço devia ser o príncipe Horenseb, que tirava do odor encantado o domínio extraordinário que exercia sobre as mulheres e do qual tagarelava toda a cidade. Longe de conceder qualquer gravidade à sua conclusão, o inconstante e negligente moço nela encontrou motivo para rir intimamente, e, durante alguns dias, o pensamento de que somente ele conhecia a verdade sobre os acontecimentos de Tebas divertiu imensamente. Depois, esqueceu o episódio, no turbilhão de todos os prazeres dos quais parecia insaciável. Com efeito, após a reconciliação com Atazu, o jovem príncipe sentia-se feliz e só cogitava de ressarcir-se do tédio que o consumira durante o exílio. A rainha não lhe embaraçava os gostos e lhe proporcionara recursos para divertir-se regiamente, tratando com inalterável bondade. Invencível, mas estranho e por vezes molesto afeto a impelia para esse irmão, do qual observava, com interesse, o rápido desenvolvimento físico e intelectual. A rainha possuía muita perspicácia para deixar de perceber nele uma alma parenta da sua própria, e o esboço de um grande rei, cujo espírito instável parecia talhado com 1000 facetas, e não raro, na intimidade, divertia-se, pedindo-lhe opinião sobre vários assuntos políticos,
administrativos e privados, verificando sempre que as respostas de Thutmose denotavam segurança de vistas admirável, astúcia cautelosa algumas vezes, crueza mascarada de displicente generosidade, que assombravam a rainha. Sua argúcia fazia-lhe compreender que essa brilhante personalidade, dotada de tão rara destreza de espírito, de sedutor encanto e de natural eloquência, própria para dominar e encher de entusiasmo as turbas, constituía para ela perigoso rival. Por isso, recusou sempre aquecer a um único desejo do príncipe, ser enviado à frente de uma frota, a longínqua expedição, por isso que considerava imprudência concentrar as vistas e a admiração do povo sobre um jovem herói, regressando vitorioso e trazendo copiosos despojos. Ela conhecia o povo egípcio, sua vaidade e avidez de riquezas fáceis, obtidas pelas conquistas, e tal auréola de triunfador considerava superfluo e arriscado dá-la a Thutmose. Além disso, havia razões de ordem política. Atazu detestava a guerra. Favorita do genitor, acompanhara Thutmose primeiro na sua campanha longínqua às bordas do Eufrates, e, meio inacessível embora qualquer sensibilidade exagerada, as cenas de morte e de canagem que testemunhara causaram-lhe funda impressão na alma, que mal saíra da infância. É o amor que lhe inspirara Narumá que reforçou ainda mais esse sentimento de repulsa íntima pela guerra e suas consequências, pois viu morrer miseravelmente, degradado e prisioneiro, o homem querido, sobre cuja fronte ela quisera colocar todas as coroas, impotente, assistir ao saque, a pilhagem das cidades, a destruição do povo, a morte ou escravidão de tudo quanto fora caro ao coração do belo Iteno. Por isso, ela, ao assumir o poder, evitara a guerra, tanto quanto possível, pois desejava um reinado pacífico, cogitando de melhorar a situação do povo, com a proteção à agricultura e às artes, pondo fim às murmurações dos padres, com a restauração dos numerosos templos danificados pelos Ixos, afagando a vaidade dos egípcios com expedições brilhantes, pacíficas, a outros países. Com esse intuito, preparava, demoradamente e com especial cuidado, uma flotilha que devia rumar a Pouna, conduzindo, além dos guerreiros e dignitários, uma comissão de sábios e artistas. Aliás, as inclinações bélicas de Thutmose visavam, no momento, mais uma distração apenas. Ele, repitamo-lo, considerava-se inteiramente ditoso, herdeiro do trono, cumulado de honrarias, tendo à sua disposição o ouro e os prazeres que almejasse. Até mesmo sua vaidade de adolescente estava satisfeita, porque a rainha o fazia seu representante em várias cerimônias, proporcionando-lhe assim ser posto em destaque, sem os ônus dos serviços do Estado. Com profundo desgosto, embora secreto, os padres e os descontentes na alta nobreza compreenderam que a enérgica e astuciosa soberana havia habilmente arrancado a eles a poderosa arma que pensavam empregar por alavanca na derrubada de Atazu. Por enquanto, deviam curvar a serviço sob a potente mão do faraó, e aguardar pacientemente que a idade e a saturação dos prazeres lhes reconduzisse a alma do príncipe, para então nele reacenderem o fogo da ambição e da avidez de mando. A estranha formosura de Neftis havia, desde o início, agradado muito a Thutmose, mas, apesar do devotamento de que ela lhe dera provas, não encorajara assiduidades. Dir-se-ia que o secreto pesar atormentava, sempre sombria, gélida, misantropa, vivendo num mundo interior. O volúvel jovem nenhum esforço fez para aliviar a misteriosa melancolia de Neftis, e voltou as atenções para Ísis, a partícipe da solidão daquela. Ísis, parenta de Antef, era, além de órfã, malquista da família, por motivos dos quais não lhe cabia culpa alguma. O pai, distinto oficial e irmão da mãe de Antef, noivara com uma parenta, mas, havendo trazido da guerra uma jovem prisioneira de rara formosura, rompeu os antigos compromissos, e desposou aquela a quem todos passaram, desde então, a chamar uma escrava. Toda a parentela voltou costas, com desprezo, ao imbecil que elevara as honras de esposa a uma criatura que, sem empecilho qualquer, podia ser sua concubina. Quanto a ela, acusaram-na abertamente de feiticeira e de haver, por meio de algum filtro amoroso, monopolizado o coração do marido. Em consequência de todas essas cisâneas, o militar obteve transferência para Mênfis, onde sua felicidade decorreria sem nuvens, se a morte não lhe houvesse roubado, em tenra idade,
a maior parte dos filhos, restando-lhe apenas duas meninas, Senemutis, a primogênita, e Ísis, 7 anos mais moça, que haviam herdado a beleza peregrina da genitora, a tez alva, cabelos louros e olhos de azul tão profundo quanto o do céu. Cruel epidemia, que assolou Mênfis, fez órfãs as duas meninas, sendo acolhidas, no grau de filhas, pela viúva de um escrivão da corte, senhora que, ao completar Senemutis 16 primaveras, a fez noiva de Rui, filho único do seu fim do matrimônio, esponsais que não se consumaram em casamento, porque a noiva, dias antes do consórcio, desapareceu inexplicavelmente, e jamais se soube seu paradeiro, e o jovem Rui, voluntariamente ou não, pereceu afogado ao banhar-se no Nilo. A esse desgosto, a pobre mãe, coração cruciado, não resistiu e se finou pouco depois. Com a morte de sua protetora, Ísis ficou amparada por Antef, nomeado seu tutor, mas, por Quitashote, a irmã deste, e, por esta instigada, Mentuor olhassem mal, denegrindo-lhe a origem em todas as oportunidades, afeiçoou-se a Neftis, e, quando esta se instalou na nova residência, Ísis para ali também foi, constituindo o imã do jovem herdeiro do trono a isolada mansão. A data da retomada da nossa narrativa, Neftis, Ísis e Tutmés encontravam-se reunidos num terraço sombreado por árvores. Afundada na sua poltrona de espaldar, pálida e silenciosa como de hábito, a dona da casa ouviu distraidamente as notícias e histórias de toda espécie que o príncipe narrava, enquanto se servia das frutas que Ísis, descascando-as, oferecia, rindo dos comentários cáusticos com que lhe adubava os casos. Encontraram afinal o corpo de Neit? Interrogou Neftis, de súbito. Não, continua desaparecido, apesar de pescadores e mergulhadores haverem sondado o Nilo desde há 6 dias, contestou Tutmés. A rainha, que consagrava grande afeto a essa inditosa moça, prometeu um talento de Babilônia a quem a encontrasse, infrutiferamente, até agora. Não sabes os detalhes desse triste acontecimento, príncipe? Indagou Ísis. Recordo-me de que, certa vez, num passeio, encontramos a nobre Neit, de regresso do Palácio Real. Estava muito bela, mas parecia entristecida e enferma. Sim, estava doente desde alguns meses, motivo que impediu de assistir à maior parte das festas dadas por Orensebi, mas, a respeito da sua morte, ninguém sabe algo de positivo. Despedindo os familiares, ficou sozinha no terraço, e, pela manhã, viu-se sobre o último degrau da escadaria o seu véu e uma rosa vermelha, escorregou ou voluntariamente se precipitou no rio. Quem o sabe? O temor pelo regresso do marido, que uma vez apunhalara, tê-la-ia impulsionado ao suicídio. Salvo-se, à semelhança de tantas outras apaixonadas pelo enfeitiçador de Mênfis, só conseguiu afogar a sua paixão no Nilo, concluiu Tutmés, com riso sutil. A menção da rosa rubra, achada com véu, após a desaparição de Neftis teve um estremecimento, mas, a alusão final do príncipe, empalideceu e sinistro clarão iluminou seus esverdeados olhos. Quase imediatamente, ergueu-se e desceu ao jardim, deixando Ísis e Tutmés entretidos na palestra, e, em rápidos passos, rumou para um bosquete isolado no término do jardim, onde se deixou cair sobre um banco, escondendo a cabeça entre os braços cruzados. 1000 sentimentos tumultuosos oprimiam-na, tornando-lhe quase difícil a respiração. A notícia do desaparecimento de Neit despertara-lhe vaga suspeita, agora transformada em certeza, ante o achado da flor purpurina. A formosa esposa de Sargon não morrera e sim fora raptada, com aquela habilidade demoníaca que jamais deixava traços do crime, e sumida por detrás das sólidas muradas daquele palácio, do qual as vítimas só por milagre podiam regressar. Ela própria, Neftis, não fora tida por afogada nas águas do Nilo. Mas, qual razão levara Orenseba a consumar tão perigoso rapto, em vez de contentar-se com as vítimas vulgares da burguesia de secundária nobreza? Ousaria torturar, associar as hórridas orgias, ou destinar algum terrível fim à favorita do faraó, uma das principais mulheres do Egito. Acaso Neit lhe havia agradado a ponto de levá-lo a tudo arriscar para possuí-la? Era bastante bela, ilustre bastante para incendiar mesmo bronze o coração do fascinador. A este último pensamento,
Selvagem ciúme desgarrou-lhe o peito, e surdo gemido veio-lhe do íntimo. Nesse instante, braços acariciadores envolveram-lhe os ombros, e a voz cessou, com afetuosa tristeza. Neftis, querida, que te falta? Vejo tuas mãos escaldantes e teu rosto com a palidez da morte. Estás enferma. Que secreto desgosto corrói tua existência, o que tenho em suspeita, de há muito, e sem ousar interrogar-te. Adivinhaste, com acerto, terrível mistério pesa sobre minha vida. Mas, por que deixaste o príncipe? Tive necessidade de buscar alguns minutos de isolamento. Tutmés foi embora, respondeu Isis. E tu não podias dizer-me qual o teu pesar? Eu te amo qual é uma querida irmã, e juro fazer-me digna da tua confiança. Neftis meneou vivamente a cabeça. Não, não. Isto que me mata não te posso revelar, embora saiba que me amas sinceramente, e é em retribuição a esse afeto que te vou dar um conselho. Se eu morrer ou sumir, não aceites, nunca, rosas vermelhas, de perfume estonteante que oprime a respiração e transforma o corpo num braseiro ardente. Não o esqueças, queima, queima, destrói a flor maldita. És bela, e a fatalidade poderia arrastar-te ao abismo onde perecerias sem remissão. Que dizes? Exclamou Isis, num grito, empalidecendo. Que trágica reminiscência acordas na minha memória. Uma rosa rubra, de odor sufocante, fazia as delícias de minha irmã antes da sua incompreensível desaparição. De quem houvera ela tal flor? Ignoro, pois já se passou um lustro depois disso, e eu então contava 9 anos de idade, mas, recordo que Rui teve ciúmes, por essa rosa, cujo perfume também aspirava, e muito interrogava minha irmã a respeito da flor. Depois, Senemutis escondeu-a num pequenino saco, que trazia ao pescoço, mas, à noite, eu a vi, mais de uma vez, abrir o saquinho, beijar a rosa, aspirando-a, e chorar. Um dia, enquanto me encontrava em visita a amigas, desapareceu, e não foi encontrada. Parou de falar, sufocada pelas lágrimas. Depois de algum silêncio, acrescentou, com súbita energia. Está morta, sem dúvida, a minha pobre Senemutis, tão boa, tão afetuosa, e a sua perda também ceifou as vidas de Rui e de minha segunda mãe, mas, eu, estou viva, e, se algum dia descobrir que criminosa mão desencadeou sobre nós todas essas desgraças, vingarei as 3 mortes, mesmo que haja de perecer no desempenho da tarefa. O teu conselho, Neftis, deixa entrever saberes algo a respeito, dize, então, eu te suplico. No momento, não sei, nem te posso dizer coisa alguma, respondeu Neftis. Mas, quem sabe? Talvez bem depressa nos aliemos, e satisfarei a tua curiosidade. Silenciosamente, reentraram em casa, dirigindo-se cada uma para seus aposentos. Por longo tempo Neftis divagou, encolhida numa cadeira, junto da janela, e, pelas rugas que se sucediam na fronte e pelos fulgores que, rápidos, acendiam seus olhos, percebia-se que alguma resolução muito séria estava sazonando no seu espírito. Afinal, endireitou-se e, com ambas as mãos, alisou para as costas os fartos e dourados cabelos. Monstro insaciável de sofrimentos e de jovens vidas destruídas, é feitiço o amor que emudece a minha boca. Monologou ela. Ainda não tive coragem para te trair, mas, toma sentido, Orenseb. Se poupares a vida de Neito e ousares conceder-lhe um raio de teu amor entorpecente, não haverá piedade para contigo, denunciar-te-ei ao ódio de todo o Egito, destruir-te-ei e infligir-te-ei todas as torturas que tu causas aos outros. E a verdade, eu a saberei, introduzindo-me em teu palácio. Seus olhos verdes cintilavam, e uma dura crueldade contraía os lábios, descobrindo-lhe os dentes alvos e pontiagudos, dando ideia, nesse momento, de uma pantera prestes a saltar sobre a presa. Sobrava razão a Orenseb para procurar com tenacidade, e temer, esse demônio destruidor que lhe conhecia os segredos. Cabe dizer aqui algumas palavras, com referência a uma personagem da nossa narrativa, e um tanto olvidada nos precedentes últimos capítulos, Artatef. Agraciado, por intercessão dos padres, retomara, em Tebas, sua antiga hierarquia,
reintegrado que fora nas honras e dignidades, e se instalara no belo palácio que outrora fizera construir para seu lar, recomeçando os antigos hábitos sociais. O tenaz e apaixonado amor por Nate não se extinguira, mas, destituído de qualquer esperança, dissimulava esse sentimento. Compreende-se que o desejo de rever a jovem mulher era dos mais violentos, porém, a indisposição e o viver retirado da cobiçada Nate, além dos imperativos dos seus próprios encargos, ajudavam a criar sempre empecilhos, de modo que somente no ensejo da festa de despedida de Oenseba tão desejada ocasião se apresentou, enfim. Revendo Nate, tão estranhamente transformada, embora mais bela do que nunca, paixão, raiva e desespero rugiram-lhe no coração. Observou, à distância, os movimentos da moça, e se colocou à passagem, quando Oenseba acompanhou a liteira. E porque o ciúme da multiplicada perspicácia, sob as pálpebras semidescidas do príncipe, Artatef surpreendeu um olhar que lhe atingiu fundo do coração, qual punhalada, de modo que, ao ter notícia do desaparecimento de Nate, inafastável desconfiança fez-lhe estabelecer uma relação entre Oenseba e o misterioso acontecimento. Inspirado pela ciumenta paixão, Artatef quase adivinhava a realidade, não admitia a morte, e sim o rapto de Nate, consumado pelo enfeitiçador de Mênfis. É certo que nenhum indício direto confirmava tal suposição, por isso que Nate e o príncipe se haviam avistado 2 ou 3 vezes, e Oenseba ausentara-se de Tebas um mês antes da fatídica ocorrência. Assim, atacar abertamente um aparentado da família real, por simples suspeita, era atitude perigosa. Artatef era demasiado prudente para arriscar, segunda vez, sua situação social numa aventura temerária, mas, a íntima convicção permaneceu inabalável, e resolveu pesquisar, sem alarde, e sondar, a qualquer preço, o mistério do palácio de Mênfis, e, verificada que fosse a presença de Nate ali, denunciar a verdade à rainha. Com a paciência perseverante que lhe era peculiar, Artatef iniciou a indagação, sem se aperceber de que, ele mesmo, era objeto de ativa e oculta vigilância, por parte de Kenemun. Este, não acreditando igualmente na morte de Nate, admitia a probabilidade de haver sido ela raptada pelo antigo adorador, cuja violenta paixão era de todos conhecida, por isso que o considerava capaz de, por vontade ou à força, ter se apoderado de Nate, e escondido a jovem, sob o impulso de selvagem ciúme e pelo desejo de subtraí-la ao marido. Kenemun, porém, estava bem distante de pensar que a vigilância exercida sobre o rival de Sargon deveria conduzi-lo a outra pista, de diferente gravidade e completamente imprevisível. Ignorando todos estes acontecimentos, Sargon, coração partilhado pela esperança e pelo receio, estava a caminho de Tebas. E os 24 meses pesadamente escoados desde a sua condenação, haviam modificado muito o príncipe, moral e fisicamente, crescido e magro, seu corpo, meio débil e efeminado, bronzeara ao sol do exílio, severa ruga, gerada de amarguras, dava expressão inteiramente nova à sua fisionomia. Apesar de todas as atenções, que secretas ordens lhe proporcionavam, serviços leves do que lhe poupavam desumanos tratamentos e indescritíveis privações infligidas aos outros condenados, mais de uma vez acreditou sucumbiria sob o fardo daquela existência desprovida de tudo quanto lhe era antes habitual, mas, a vontade de sobreexistir, a esperança, enraizada no coração pela promessa de Nate, sustentaram-no, dando-lhe a coragem para esperar que a bondade de Atazu retirasse daquele penar, e a libertação chegara mais depressa do que o previsto. E na correspondência a que trouxera o ato de mercê, para ele e outros infortunados, também viera um recado de Senute, avisando-o de que, por assentimento de Nate, uma barca tripulada por serviçais seus, e aprovisionada de tudo necessário, aguardá-lo ia num determinado ponto. Como que transfigurado pela alegria e pela esperança, Sargon empreendera imediatamente o regresso, mas, a reação fora demasiado forte, e perigosa enfermidade o colheu, pondo-lhe, durante semanas, a vida em risco. Os cuidados idosos do sacerdote e a força vital da juventude triunfaram, entretanto, do mal, e, restabelecido, reencetou a viagem. No local pré-indicado por Senute, encontrou os serviçais e a barca que o aguardavam, e foi com indizível sensação de bem-estar que vestiu as roupas da sua classe,
e reentrou no conforto de que fora privado por tanto tempo. Impaciente, ordenara viajar noite e dia, permitindo fazer apenas as indispensáveis paradas, para as provisões de água fresca e alimentos. O avanço era rápido, pois a grande barca, tripulada por 12 remadores que se revezavam de 2 em 2 horas, fazia o menor número de paradas possível. Estendido sobre almofadas, abrigado em pequena cabina sentada sobre o costado, Sargon devaneava horas inteiras, tentando prever e positivar, na imaginação, como seria o novo primeiro encontro com a esposa, de que modo o receberia, e como combinar o futuro da vida conjugal. A exaltação, que o sustentara no período de desdita, cedera com o término dos sofrimentos. Não mais duvidava de que Nate manteria a promessa, feita sob a invocação de ator, e de que o acolheria no grau de marido, o que de certo estava confirmado pelo envio da barca. Apenas em um ponto não lhe restava ilusão: o impulso generoso da esposa era fruto do remorso e do pesar despertados pela desgraça que o alcançara, mas, esse bom sentimento já tivera tempo de arrefecer, e o mais que podia razoavelmente esperar era ser tolerado. A este pensamento, um fluxo de sangue coloriu as faces emagrecidas do príncipe, e a seba onda de desespero, impotência e orgulho ferido constringiu-lhe e pareceu rasgar o coração. Por vezes, revoltando-se, projetava forçar Nate a partilhar do seu amor, mas, regressando logo a ideias mais sãs, propunha-se conquistá-la pela paciência e pelo afeto, e, então, insensivelmente, sonhos de radioso porvir faziam-no olvidar todas as tempestades do passado. Anoitecera, quando se avizinhou de Mênfis. Próximo da cidade, uma barca de extremo esplendor, iluminada por farol vermelho e trazendo à proa uma esfinge dourada, com olhos purpurinos, atraiu a atenção de Sargon. "Nosso glorioso farol azul estará por acaso em Mênfis?" perguntou, voltando-se rapidamente. Antes, porém, que qualquer dos tripulantes respondesse, a embarcação que parecia voar sobre as águas, apropincou-se da de Sargon, e este viu, com surpresa, que, sob um dossel de púrpura e ouro, repousava, em coxins, um moço, admiravelmente formoso e faiscante de joias, cujo rosto, impassível qual o de uma estátua, mostrava, vivos, apenas 2 grandes olhos negros, coruscantes, de expressão arrogante e sinistra. Esse olhar, plúmbeo e estranho, perpassou com gélida indiferença sobre Sargon, e as 2 embarcações distanciaram-se, em seguida, uma da outra. "Quem será?" interrogou, tentando reprimir a desagradável impressão que lhe produzira o excursionista. "É o príncipe Orensebi, senhor", disse um dos remadores, "e é bem lamentável que o encontrássemos. Tem mal olhado e traz desgraça a quem o encontra. Não ria, senhor, pois, o que digo todos o sabem. Talvez o nobre Orensebi conheça quanto seu olhar é funesto, vive muito retirado e sai somente à noite. Quando recentemente esteve em Tebas, todos os infortúnios sobrevieram." "De que gênero?" indagou o príncipe. "Mortes de diferentes maneiras. As mulheres são principalmente sujeitas ao mal-olhado, tomam-se de insensato amor por ele, e depois suicidam-se. Foi o que aconteceu a muitas filhas das mais nobres famílias." E o remador enumerou os nomes de algumas das vítimas do fascinador. Sem compreender o porquê, súbita angústia invadiu o coração de Sargon. Esse estranho homem perturbador estivera em Tebas, e Nate devia tê-lo visto. Resistir a ela a fatal influência destruidora de tantas risonhas existências. Tão moça, abandonada a si mesma, ligada a um esposo não amado, ficava bem exposta a sucumbir. Esse pensamento, explodindo no cérebro superexcitado do Eteno, bem depressa tomou proporções de ideia fixa, de modo que não podia separar a imagem de Nate da figura de Orensebi. Raiva e ciúme contra este envolveram-lhe a alma, e lamentou não possuir asas para chegar mais depressa. O sol mergulhara no horizonte, quando a barca do exilado chegou ao almejado término. De pé, à proa, sondava, avidamente, com o olhar, a escuridão, até que lobrigou os contornos maciços do seu palácio, a escadaria e os colossos de granito que faziam sentinela à entrada do terraço. O coração do jovem príncipe latejava tumultuosamente, as lembranças do passado e as apreensões do porvir abauroavam-se. E quando a embarcação acostou, ele, de um salto, atingiu os degraus, antes mesmo da amarração do barco,
absorvido por um único pensamento, dominante sobre todos os outros, ver Nate. Quase a correr, atravessou o deserto terraço, depois câmaras escuras e silenciosas, detendo-se, afinal, surpreso, que significava aquela quietude, aquele abandono em que estava mergulhado todo o edifício. Nate estaria ausente ou enferma. Coração confrangido, recomeçou a andar, orientando-se na treva, sem atinar com o motivo da ausência dos servos que habitualmente populavam agora deserto palácio. Por fim, saiu num aposento interior, iluminado por achotes, e divisou numerosos escravos que, grupados em torno de uma fonte, palestravam ruidosamente. Que significa a negligência que encontrei? Inquiriu, com irritado tom de voz. Conversais, enquanto a casa, deserta, permanece às escuras e à mercê do primeiro invasor, sem que estejam os vigias nos seus postos. Chamem a Popeye, imediatamente. A voz do Senhor, os escravos calaram, assustados, ao mesmo tempo que um alentado homem, rechonchudo e musculoso, aparecia na porta do recinto. Crendo ter ouvido o sonoro timbre da voz de Sargon, e apercebendo-o, prosternou-se, braços cruzados. Perdoa-me, Senhor, por não te haver preparado recepção digna de ti, pois contávamos com a tua chegada depois de amanhã. Além disso, o luto que domina teu palácio dispersou os servos desolados. Explica-te, a Popeye, de que luto falas tu? Chorais? Perguntou o príncipe, empalidecendo. Onde está Nate, minha esposa? Nenhum luto deve impedir-vos de servi-la com zelo. Antes que o intendente pudesse responder, Becky, a velha nutriz, se precipitou no aposento, gemendo lastimosa, vestes rasgadas, cabelos em desordem, cobertos de cinza e lodo. Avançou para Sargon, e, abraçando-lhe os joelhos, exclamou, desesperada. Ó Senhor, é em hora de desventura que regressas, aquela que buscas, Nate, a joia do teu coração, o sol deste palácio, morreu. Grito rouco eclodiu do íntimo do príncipe, que comprimiu a fronte com as mãos crispadas. O golpe fora demasiado rude para o seu depauperado organismo, cambaleou, e teria caído, não fora a intervenção dos fâmulos, que o ampararam. Sob ordens de Popeye, conduziram-no ao aposento preparado para ele, e, rapidamente, tudo se iluminou e adquiriu movimento e animação. O desacordado foi posto no leito, e Becky prodigalizou-lhe os primeiros socorros, com fricções nas têmporas e nas mãos, entremeando-as com soluços e lamentações. Mais de uma hora se escoou, Sargon permanecia em decúbito dorsal, mudo, olhos fechados, insensível, aparentemente. Em verdade, porém, não estava desmaiado, a concentração febril de todo o seu ser, fixada sobre um pensamento único, tornava o corpo inerte, e Nate morreu. O futuro que sonhara fluir junto dela, e fora seu sustentáculo até então, desmoronava-se entre suas mãos. A realidade, horrenda e imprevista, esmagava, retorcia-lhe a alma em indizível dor física. Pouco a pouco, no entanto, a reflexão fez-se luz no caos do desespero, de que se finara a jovem criatura, plena de juventude, de força e de saúde. Sem que pudesse tal explicar, ao lado da imagem de Nate, que lhe espelhava por vir, subitamente surgiu a sombra negra do enfeitiçador de Mênfis, o destruidor de mulheres. Como impelido por molas, Sargon ergueu-se, e, pegando o braço da velha, ajoelhada junto do leito e ainda segurando um frasco de essência, perguntou, com febril aflição. Quando morreu, como aconteceu tal desgraça? Conta-me tudo. Ah! Senhor, soluçou Becky, o mais terrível é ignorarmos de que modo sucumbiu. É verdade que a nobre Nate estava doente desde algum tempo, e que não ia a parte alguma, mas ninguém previa semelhante desenlace. Exatamente há 8 dias, vários médicos, enviados pelo faraó, visitaram a minha senhorazinha. À noite, veio o padre de Ator, Roma, irmão da nobre Ruante, e, quando este se retirou, Nate despediu-nos, dizendo querer ficar ainda no terraço, o que ninguém estranhou, pois a noite estava linda e repetidas vezes Nate demorava-se a sonhar a luz da lua, e ia deitar-se ao amanhecer. De manhã, verificamos, com estranheza, que havia desaparecido.
Sobre o último degrau da escadaria apenas o seu véu e uma rosa vermelha. Segundo toda a evidência, caíra ao Nilo, mas o corpo não foi encontrado, embora vasculhado o rio em todos os sentidos, e prometido, pela nossa gloriosa rainha, um talento de Babilônia de prêmio a quem descobrisse os despojos da nobre senhora. Sargon escutara, pálido e ofegante, as últimas palavras de Bequi, saltou do leito, e, agitando os punhos contraídos, bradou, olhos encendidos. Ah! Tudo confirma as minhas desconfianças. Neith não morreu, está desaparecida, porém saberei onde reavê-la, pelas inspirações do meu coração. Dize, mulher, o príncipe Orensebe vinha muitas vezes aqui? Acrescentou, voltando-se para a nutriz, que olhava aparvalhada. Oh! Não, senhor, veio somente uma vez convidar Neith para a festa de despedida antes do seu regresso, e a qual devia comparecer a rainha, que os deuses conservem e cubram de glória. Minha senhorazinha foi, mas a nobre esposa de Shinotepa trouxe de volta muito doente, perdeu os sentidos, e não mais se restabeleceu até morrer. Esta resposta parecia destruir pela base a suspeita do príncipe, mas, este, inabalável na sua convicção íntima, viu em tudo isso uma coisa única, a dificuldade em seguir a pista de Orensebe, pois descobri-lo para desmascaramento implicava quase sacrificar a vida. Em dias subsequentes, Sargon teve uma entrevista com Senut, depois com a rainha, que o acolheu com a maior benevolência. Falaram sobre Neith, mas não soube outros detalhes além dos que já eram do seu conhecimento. O amor da jovem pelo sacerdote Roma não foi assunto, nem por parte de Senut, nem por parte de Atazu. Uma vez tudo terminado, para que acrescer tal chaga no coração do desventurado Sargon, tão cruelmente amargurado? Repartido entre o desespero e a raiva, excitada pela suposição do rapto de Neith, o príncipe manteve-se alguns dias recluso no palácio, mas, depois, acudiu-lhe o desejo de ver Roant e falar com ela daquele fora melhor amiga. A esposa de Shinotepa achava-se em companhia do irmão, quando ali chegou Sargon. Mostrando-se bastante compadecida, ela o acolheu muito amigavelmente, mas, na alma de Roma, a presença do príncipe desencadeou uma tormenta de sentimentos diferentes. Honesto, puro e generoso até ao ímã do ser, o jovem sacerdote experimentava ciúme, piedade e remorso ante aquele homem que, ignorando estar em presença de quem lhe havia roubado o coração da mulher amada, apertava, sem reserva mental, a mão do rival feliz, do causador dos seus sofrimentos. Influenciado por esse misto de vergonha e hostilidade, Roma sentou-se afastado, para não partilhar da conversação, e simulou estar absorvido na leitura de um papiro. A palestra, como era de supor, versou exclusivas sobre Neith. Não compreendo coisa alguma do misterioso desgosto que a consumia, do qual me falas, de igual modo que ouvi da rainha e da nutriz, disse afinal Sargon, com sombria expressão. Ignoro se esse pesar tem qualquer relação com o estranho desaparecimento, mas, de uma coisa estou certo. Neith não morreu, é a voz do coração quem me diz, a voz que jamais se equivoca, ela foi arrebatada, e eu a descobrirei, pacientemente, alerta, procurando até achar a pista e desmascarar o infame raptor. Apenas quero que me digas, Roant, se veio a Tebas um homem cujo olhar fatal atinge mortalmente o coração das mulheres por ele fixadas, e se Neith privou com esse enfeitiçador. Como se fosse atingido por um raio, Roma estremeceu violentamente ao ouvir tais palavras, e levou a mão à fronte, de súbito inundada de suor. Recordou-se das expressões de Neith, no derradeiro encontro de ambos, salva-me de mim mesma, Roma, teu puro amor expelirá o outro. Porque este é labareda que não aquece, mas devora, destrói e assassina. Tais palavras bem podiam ter alvo além de Sargon. Fora ele tão cego, a ponto de pensar apenas no Iteno. Roant, lívida, dominando-se a custo, respondeu, num gesto negativo. Não te entregues a conjecturas sem fundamento algum. Neith mal conheceu Orensebe, e nunca pronunciou o nome do príncipe, que vive em Mênfis, num retiro absoluto, consagrando-se à ciência, ao estudo, jamais distinguiu ou incitou mulher, porque um voto prende força a permanecer liberto. Sargon riu, seca e estridentemente. Todas essas histórias nada provam.
sabes tu que se trama por detrás dos muros desse enigmático palácio? Encontrei esse homem, ao passar por Mênfis, e a magnificência extravagante da embarcação e da sua personalidade é mais do que singular para um sábio, consagrado a retiro e estudo. Esse homem semeia o infortúnio e a morte pelo caminho, numerosas vítimas deram disso prova em Tebas, qualquer coisa se abalou em mim, à vista daquela face insolente, como que petrificada no orgulho e no menosprezo pelo universo. Tal sentimento maligno não era aparentemente sem motivo. Juan te escutara, cada vez mais perturbada, com um ansioso olhar, viu o semblante do jovem assírio crispado por selvagem ódio, e disse: guarda-te, Sargon, de atacar Orenseire, baseado em vagas suposições. Não esqueças de que esse homem poderoso é um membro da família real, e que arriscarás, por segunda vez, vida e liberdade, em vão, provavelmente. Sei quanto a fortuna e a posição do vencido e prisioneiro são coisas frágeis, e 24 meses de humilhação e tortura desgostaram-me da vida, respondeu ele, com amargor. Sem embargo, seguirei teu conselho, Roante, e serei cauteloso, porque não quero morrer antes de vingado. 2. As pesquisas. Já mencionamos que, trabalhado por secreta dúvida, Kenyamun espionava ativamente Artatef, esperançoso de, por essa vigilância, descobrir a generosa amiga, que suspeitava haver sido raptada pelo antigo noivo. Apesar disso, cerca de 2 meses eram decorridos desde a desaparição da jovem, sem que houvesse descoberto a menor pista. Começava a perder a coragem, quando, certa manhã, soube que Artatef havia partido, só, para a viagem de fins desconhecidos. A notícia era grave, pois suspeitou que o raptor ia visitar secretamente a sua prisioneira. Era, portanto, necessário surpreendê-lo, no próprio local do delito. E, recordando-se de que uma vez Anofer, a mulher desbencara, lhe prestara serviço, informando-o de segredos de Artatef, foi visitá-la, e, mediante dádiva condizente, amejera narrou-lhe, sem escrúpulo, que o seu amigo viajara para Mênfis, a fim de ajudar parentes no andamento de complicado assunto de família. Era claro que Anofer não desconfiava da verdade, e Kenyamun bem se absteve de elucidá-la. Ah! Miserável, pensou ele, arrastaste a tua vítima para tão longe, na esperança de que ninguém ali a procurasse, mas, espera. Se tal ousaste, perderás o disfarce. Sem perda de tempo, foi a Shinhotep solicitar uma licença para negócios de família, e, obtida, rumou para Mênfis, onde, chegado, disfarçou-se, instalando-se em local que permitia vigiar a residência de Artatef. Bem depressa constatou que este saía à noite, sumindo-se por longas horas, e isso com habilidade, de modo que, por 3 vezes consecutivas, lhe perdeu as pegadas. Afinal, certa noite, o oficial conseguiu segui-lo. Em escura ruela, viu Artatef cobrir a cabeça com a enorme cabeleira postiça, envolver-se até ao nariz em seu escuro manto, e dirigir-se, após, ao Nilo, onde pulou para uma pequena embarcação. Temeroso de mais uma vez perder a pista, Kenyamun cortou a amarra de pequeno barco de pescador, e, remando vigorosamente, seguiu Artatef, mantendo sempre a conveniente distância para não ser percebido. Atravessaram assim a cidade, rodearam em seguida o imenso muro que circundava a morada de Orenseire, e, não distante da escadaria das esfinges, Artatef acostou, escondeu a barquinha nos vimes, depois do que desapareceu na sombra dos arbustos que cresciam ao longo da morada. Os centenas de passos de distância, Kenyamun também desembarcou, e, andando o mais silente possível, aproximou-se quanto pôde do local onde presumiu devia encontrar-se Artatef. Não demorou muito, e, do seu esconderijo, viu a barca maravilhosa sair do respectivo ancoradouro, e nela instalar-se o príncipe para fazer o passeio noturno nas águas do Nilo. Logo que a embarcação se distanciou, apareceu o vulto de Artatef, encaminhando-se para a escadaria em cujos degraus se percebia vagamente a silhueta de um escravo acocorado. O que ocorreu depois, Kenyamun não pôde ver, ouviu o indistinto murmúrio da voz profunda de Artatef, interrompido bruscamente por grunhidos roucos e ferozes, e, afinal, o sapatear típico de luta corporal. Instantes após,
O egípcio pulou por cima de uma das esfinges e correu para o seu barco, à altura do qual deslizara o oficial na intenção de tudo presenciar. Chacal! Murmurou Atatefe, desprendendo a corda de amarra. Apesar de tudo, saberei se esconde Snake por detrás desses muros tão bem sentinelados. Não é em vão que amos a noite e o mistério, animal impuro, feiticeiro maldito. Ergue